Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso IFCast, o FAO, e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco com alguns ex-alunos do curso de Física que hoje atuam na área, são professores de diversas épocas, então a gente vai ter conversas bem interessantes aqui, que é o Leonard, né? Muito obrigado por ter vindo, Leonard, o Francisco. Muito obrigado também, Francisco, por ter aceito o convite. Opa, e o Gidelson, acertei, Gidelson? Que bom. Eu estava aqui preocupado se eu ia acertar o nome dele. Gidelson, muito obrigado por ter vindo, cara. Eu acho que vamos ter uma conversa muito interessante aqui, né? Então, bom, para começar, como é que a gente pode iniciar? A gente pode iniciar pelo mais antigo, certo, professor? Pode ser? Então, Gidelson, mais uma vez agradeço pela sua presença. Obrigado a vocês. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Me chamo Gidelson Ferro da Silva. Ingressei no curso de Física em 94. Caramba, bicho, é mesmo? Em 94, tenho 30 anos. Né? Mas não parece não, viu, Gidelson? Eu acho que já estou bem rodado. Olha, tem um biscoitinho aí, viu, gente? Vai pegar, viu? Bem rodado. Em 94, era um momento difícil em relação a concursos, né? Estava vivendo uma mudança no ensino das licenciaturas. As pessoas ingressavam aqui naquela época não para fazer o bacharelado ou a licenciatura, né? Na realidade entravam no bacharelado e aí a nossa turma foi a primeira que migrou, né, para a licenciatura. Isso foi já durante o período da mudança da porque acho que entrava era curso de física, né? Aí você escolhia para onde você ia depois, aí, né? Depois do primeiro ano, e era regime seriado. Sim. Nós éramos do regime seriado. Acho que foi até 2006, eu acho que o seriado aqui. Regime seriado era um regime muito complicado, né? Era anual, né? Era anual, isso. Às vezes você tinha duas disciplinas diferentes, mas era como se fosse uma disciplina só. Uhum. Era muito esquisito. Se você perdesse, perdia tudo. Entendeu? Você perdia duas disciplinas. Então foi um momento assim. Em relação ao curso, acho que a gente sempre conversa, né, das facilidades que hoje em dia tem, os recursos tecnológicos. Os livros são melhores hoje, né? A gente pega assim, um livro básico, de física básica que a gente usava como um Halliday, e você observa o Halliday de antigamente e de hoje. E outros livros como Cias, que era um livro muito ruim e que hoje é um livro que eu gosto muito, por exemplo. Então assim, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, eu acho, para quem quer aprender. Isso é verdade. De recursos tecnológicos e tudo mais. Em relação ao mercado de trabalho, né, assim que eu terminei, eu fui ser professor substituto no Cefet, né? Eu era aluno da ETFAL, fui aluno da ETFAL, né? Que hoje se chama IFAL, né? Eu fui aluno da ETFAL e fui professor substituto do Cefet, assim que eu terminei. E durante o período ainda como professor substituto, já teve concurso do Estado, sempre concurso do Estado, eu nunca fiquei parado. Nem um dia sem emprego eu fiquei. Graças a Deus eu não sei o que é isso. Aí concurso do Estado, depois do concurso do Estado, um ano depois eu estava no SESMAC, porque eu trabalho há 22 anos no SESMAC. E aí, quando foi em 2015, teve concurso para professor efetivo da UNEAL, na Universidade Estadual de Alagoas. E aí eu fiz, também ingressei, saí do Estado e estou até hoje lá, aqui na UNEAL. Estou na UNEAL e continuo no SESMAC. Então, tua experiência é ensino superior? É mais ensino superior, ensino mas superior. Eu também tenho experiência no ensino básico pela rede pública estadual, né? E também fiquei 1 ano e 2 meses, mais ou menos, como professor substituto no Cefet. No Cefet, isso. Que é IFAL hoje. Mas o Cefet é um ensino federal, né? É um pouco diferente da realidade básica. Turismo e era ligado ao turismo, meio ambiente. Eu estava lembrando aqui, eu entrei em 98, né? Foi um pouco depois da tua. Mas não muda muito, acho que a realidade, porque na nossa época, estou falando nossa época aqui, anos 90. A gente só estudava, a gente acesso era só em biblioteca, né? Se não tivesse no livro na biblioteca. Eu lembro de eu fazer iniciação científica como orientador, a gente procurar artigo nas revistas impressas que tinham lá na biblioteca. Eu não acessava a internet, apesar de que já existia internet, né? Nessa época. Então, realmente, a diferença era muito grande. Hoje, Delci, como é que era na época que você terminou? Assim, eu imagino que se hoje há carência, naquela época existia muito mais, né? Como eu falei, de professor. Só ficava parado quem quisesse. Não tinha como.
Então, assim, o problema era concurso. A gente viveu, no início dos anos 90, um problema muito grande de concurso. Teve uma parada em concurso. Nem tinha concurso do Estado, nem tinha concurso federal também. Né? Os Cefetos não estavam fazendo concurso. Então, era professor substituto, escola privada. A maioria dos professores que lecionavam nos colégios privados eram engenheiros. Estudantes de engenharia, muitas vezes estudantes de engenharia. Quando chegava alguém formado em física, era diferente. Era o estranho nenhum. Eu ainda cheguei a trabalhar um mês no colégio Anchieta. Meus filhos estudam. Mas aí eu não dava para conciliar, eu preferi terminar o curso, senão eu não conseguia. Mas quando eu cheguei lá, eu fazia física ainda. E os professores eram engenheiros. Professor de física, professor de matemática eram engenheiros. Então, era muito difícil. Hoje em dia, logicamente, nós temos, além daqui da UFAL, nós temos o IFAL, formando licenciados. Nós temos a UNEAL, onde eu trabalho. E temos curso à distância da UCISAL, que eu também estou lá, eu e Leona. Né? Então, assim, hoje a gente tem uma quantidade de instituições que atuam e que formam. Mas também existe uma demanda maior, eu acho, porque hoje em dia a gente tem mais. Houve sim uma demanda maior, mas também houve um problema sério no ensino médio, que principalmente na da rede básica, é que agora a física é só uma aula. Quando eu saí eram 3 aulas de física. Por semana, né? Por semana. Isso na rede estadual, né? E fora em colégio particular ainda era maior. E hoje os professores estão com um monte de caderneta. Então, assim, tem essa dificuldade. Mas a gente ainda tem uma grande carência de professores. Ainda tem, não. Eu acredito, né? A gente ainda vai explorar esse tema, certo, professor? Vou passar aqui a palavra aqui para os demais convidados. Bom, eu não sei quem foi que formou primeiro. Se eu vou seguir a ordem aqui de cronologia, eu vou passar para o Leonard, né? Isso. Leonard, mais uma vez agradeço por ter vindo, né? E aí, cara, conta um pouco aí dessa sua história. Rapaz, aqui tem muita história boa, bicho, aqui no Instituto de Física. Tem muita coisa boa. Eu entrei aqui, acho que em 2008, 2009. Você entrou em 2008 aqui? Foi. É mesmo, bicho? Foi, acho que na minha cabeça tu formou em 2008. Não, me formei em 2000, terminei o doutorado em 2018, por aí. Foi mesmo? Foi, acho por aí. 2008 eu acho que eu entrei aqui. E aí eu fazia bacharelado, né? Depois mudei para licenciatura. E aí uma coisa que marcou minha vida, bicho, e marcou minha vida profissional, na verdade. Eu estava na sala do Weber, a antiga sala do Weber de laboratório. Sim. E aí eu fazia karatê. E nessa época eu ganhava muita coisa no karatê. Muita coisa. Tipo, era campeão alagoano, tudo. E aí o professor Francisco Fidelis se interessou, né, por essa minha história na arte marcial, e veio conversar comigo. Aí certa vez eu estava lá no laboratório do Weber, né, ele perguntou, eu disse, e aí, bicho, como é que tá? Eu disse, professor, tá bom. E as notas? As notas estão boas. Eu disse que só tem um problema, é a passagem, que tá ruim de vir para cá. Aí ele disse, me deu o seu histórico? Aí eu peguei o histórico, né, mostrei a ele notas boas, ele disse, vou conseguir uma bolsa de iniciação científica para você. Aí a bolsa era mais um intuito assim de só dar uma segurada no cara, para o cara não desistir e tal. Mas a gente começou a brincar com a pesquisa. Aí com essa brincadeira a gente acabou fazendo o mestrado, né? Tiramos notas boas, muito bom, né? E também o doutorado, né? E aí eu agradeço muito até hoje o professor Fidelis por causa disso. Que se não fosse ele, provavelmente eu ia ingressar, né? Como professor Gidel, se meter a cara aí nas escolas particulares. E o destino ia ser construído depois. Mas você, quando entrou, sua intenção era lecionar, né? Você não pensava em pesquisa? Eu não sabia o que eu queria ainda. Não sabia? Não sabia. Gostava de física assim e tal, mas não sabia realmente o que eu queria, né? Uhum. É tanto que eu entrei no bacharel, mas aí eu vi que era meio difícil o trabalho, aí acabei mudando para licenciatura. Uhum. Mas eu continuei fazendo as disciplinas de bacharelado, fiz basicamente todas. Eu acho que ficou faltando uma, cara, que foi o estado sólido. Eu queria fazer, mas eu passei no mestrado imediatamente, até antes de terminar a graduação, de apresentar TCC tudo, e aí foi tranquilo, né? Aí pegou direto e acabei não fazendo estado sólido. E aí tem aquelas brincadeiras que a gente fazia, não sei se é assim hoje em dia, fazia os exames de qualificação antes, e aí foi feito tudo antes, foi muito bom, muito bom. E basicamente foi isso aqui na física, né? Basicamente foi isso. Terminei, e assim que eu terminei, cara, assim, antes de terminar, eu passei por um momento, acho que todos os profissionais assim que estavam terminando, acho não, tenho certeza, que foi aquela época, né? Acho que quando a Dilma saiu,
Eu estava na metade do doutorado. E era concurso para todo canto, assim. E a gente já tinha plano com o professor Fidelis. Teve uma época que... Era, pô. Ao contrário do que o Gideus falou, teve uma época Era de 2010 concurso. Até 2012, 2013, tinha muito concurso. Isso. A gente conversava sempre, professor Fidelis, vai estudando, cara, vai estudando, que depois a gente vai conseguir um pós-doutorado para você. Foi vai dar a tudo época certo, da interiorização, né? Isso. Que fez o polo Exatamente. daqui em Arapiraca, um bocado de campus do IFAL aqui no interior. Aí era tanto concurso, professor Elton, que a gente sempre discutia aqui, vai ter concurso no Instituto Federal. A gente dizia, não vou fazer não, que é pouco pra gente. Esperar uma coisa melhor. Era muito comum essa discussão aqui dentro, né? De repente... Você fala isso hoje, o pessoal... de repente caiu tudo. Aí o professor disse, bicho, vai fazer concurso, cara. Mete a cara aí. Aí eu passei na UFAL de Penedo como substituto. Passei acho que 1 ano e meio, 2 anos. E aí nesse meio eu passei no concurso daqui do estado, né? Que foi o que salvou basicamente a minha vida, né? Porque senão eu ia ficar aí pendurado num canto e outro. E salvou e atrapalhou um pouco, porque assim, eu sempre conversava também com o professor Fidelis. O professor Fidelis dizia, bicho, a gente ia fazer um pós-doutorado, não tem mais bolsa. Então vai meter a cara aí, você vai conseguir chegar lá. Vai demorar mais, mas vai conseguir. Vai demorar mais um pouquinho, tenha calma, mas vai conseguir. A gente acabou parando produção científica por causa disso, né, que a gente tinha um número, estava com um volume de artigos muito bom, publicando artigos muito bons também. Enfim, tava indo muito bem, né? Aí parou porque eu tive que ir para o ensino médio. Aí eu passei um tempo no ensino médio, mas eu não abandonei o ensino superior. Eu trabalhei um tempo na Pitágoras, acho que 2 anos, depois que saí da UFAL. Durante o pós-doutorado já. Pós-doutorado. Aí você fez para o doutorado aqui? Fiz o doutorado aqui. Ou não pós-doutorado? Não, pós-doutorado a gente não chegou a fazer por causa da questão de bolsa que não tinha, né? Tá. Tava Então depois apertado. que acabou o doutorado, você ficou dando aula? Caí no mundo. Fui para a UFAL, Penedo, passei 1 ano e meio como professor lá da UFAL de Penedo e depois passei no concurso aqui do estado, estado de Alagoas. E aí estou no estado até hoje, mas mesmo assim eu dou aula na UNEAL, como professor voluntário, trabalhando com o professor Gidelson. Dou aula na Uncisal, também com o professor Gidelson, e na Uninasal, nessas 3 universidades. É mesmo? E dou aula no estado, tem que se virar nos 30. Se virar nos 30, cara. Se virar nos 30. E assim, hoje o professor Gidelson tocou num ponto importante, cara, que é essa mudança. Cara, que reforma do ensino médio foi essa, bicho? Destruiu o que a gente basicamente já não tinha. Né? E agora sim, com todo o respeito que eu tenho à educação integral, que é fundamental. Mas, cara, isso é um desastre, bicho. É um desastre, cara. Tipo, colocar o cara para ficar 9 horas dentro da escola, isso é ótimo. Porque tira o cara da marginalidade, tira o cara da rua. Enfim, aí a conclusão que eu tenho, né, que eu estou no ensino médio hoje em dia, é que a gente tem uma escola em tempo integral, mas não tem uma escola integral. Tipo, joga o cara lá dentro, tem sala de aula para estudar, tem cadeira para sentar, tem piloto para escrever, tá tudo certo. Eu vi um vídeo de um comediante, eu achei engraçado, ele é professor e disse que botaram ele para dar aula de projeto de vida. É isso. É para ensinar sobre finanças e empreendedorismo. Gente, eu sou professor. E eu sou professor funcionário público, como é que eu vou falar de empreendedorismo? Exatamente. É tenso o negócio. Pois é. Aí reduzir as horas de física, reduzir as horas de matemática, português, e colocar um monte dessas disciplinas assim, que às vezes é uma disciplina que tem fundamento. Desde que a gente tem uma estrutura, né? Tem um laboratório, tem uma pessoa qualificada para trabalhar, mas não. Coloca o cara que é formado, por exemplo, tem uma amiga minha, a professora Andréa, ela é professora de português e estava dando aula de culinária. Eu disse, não sei cozinhar. Eu não sei cozinhar. E a culinária era quadrigiz. Não tinha, tipo assim, um cuscuz para você aprender a fazer um miojo. Escola, assim, zero. Um bocado de fogão. Né? Zero. Aí diminuíram as disciplinas. Aí agora estão tentando voltar. Mas assim, a discussão da escola em tempo integral ainda continua. Mas nós não temos escola em tempo integral. Aliás, nós não temos escola integral, só temos o tempo integral, que é colocar o cara lá dentro da escola e passar 9 horas para o professor tomar conta dele. E a gente fica com dificuldade de ensinar física, de ensinar matemática, porque cria aquela ansiedade, o cara passa 9 horas dentro da escola. Tem ensino integral de 9 horas e tem ensino integral de 7 horas. Os dois são péssimos. Horrível. Tanto para o professor, como para quem é o pessoal que trabalha como auxiliar, né? Como para o próprio aluno. Terrível, cara. Terrível. Crítica topada.
Topado. Bom, Vamos tentar, vamos se organizar para tentar voltar, né? O episódio está só começando, né? Deixa eu passar a palavra aqui para você respirar, viu, Leandro? Passar a palavra aqui para o professor Francisco. Boa professor, tarde, muito gente. obrigado por ter vindo, viu, professor? Eu que agradeço. Conte um pelo pouco da convite. sua história para a gente aí. Pronto, vamos lá. O meu nome é Francisco, certo? Eu sou o mais novato aqui de Alagoas, digamos assim, porque Mas eu não você é sou... daqui de Alagoas? Não, eu sou não. Eu sou do Piauí. Sim. Eu Fez comecei... graduação lá. Isso, eu fiz a graduação no Instituto Federal do Piauí, na cidade de Picos. Sim. Eu ingressei na graduação em 2014. Em 2018, eu comecei a pesquisar uma universidade para poder fazer o mestrado, né? Aí um primo meu já estudava aqui, aí indicou, tem o Instituto de Física da UFAL, tá? É um instituto muito bom. Aí, enfim, fiz a seleção e vim para cá em 2019, para o Instituto de Física. E, por coincidência, você foi a primeira pessoa que eu falei quando eu cheguei aqui. E aí eu perguntei até onde era... Espero que eu tenha causado boa impressão. Mas causou. Que bom, tá vendo? Eu perguntei onde era a secretaria do curso de Física, aí você indicou, aí eu vim falar com o Vitor, né? Sim. Enfim, foi uma experiência muito bacana para mim. Depois eu conheci o professor Fidelis, né, que deu esse suporte, né? Sempre dá aquela força pra gente, no sentido de... A gente chega novo, né? Assim, é uma realidade... Vindo de outro lugar, eu Isso. digo porque eu passei por isso também, né? Eu Isso, também não sou daqui, né? Pois é, sem Chega meio sem saber para onde vai. Assim, sem familiares, enfim. E aí o meu Sem primo parentes, que estudou aqui, ele já não estava mais aqui, ele tinha ido para Aracaju fazer o doutorado. Então, assim, não conhecia ninguém. Aí, claro, os primeiros meses um pouco de dificuldade, também não peguei bolsa inicialmente, eu vim sem bolsa. Difícil. Acho que os 5, 6 primeiros meses foi sem bolsa. Aí depois eu consegui, enfim, concluí o mestrado. Aí já no finalzinho do mestrado também já fiz o concurso para o Estado em 2021, isso. Aí passei no concurso e estou aí na educação básica atualmente. Eu trabalho aqui em Rio Largo, uma escolazinha próxima aqui. Você estava na seleção do PIBID, né? Isso. Eu me lembro. Aí você por pouco... Isso. A gente não começava o núcleo, né? Só que Isso. o aluno desistiu de última hora. Eu não entrei por conta que um aluno desistiu, Um aluno né? desistiu e o PIBID só pode funcionar com um número certo de 8 alunos. Senão Isso, não rola. justamente. Aí a gente teve que suspender o plano. Isso. Aí, ainda falando sobre a parte da educação básica, 2022 e 2023 eu atuei em sala de aula. Aí, esse ano, eu estou com função especial gestor adjunto da escola. Opa! Isso. Mas, enfim, pegando a fala do Leônidas, é uma dificuldade gigantesca que a gente tem enquanto escola para implementar esse novo currículo, né? De 9 horas, ensino integral, sem ter a estrutura que realmente deveria ter. É uma dificuldade. Eu vou fazer uma pergunta assim, eu acho que aqui nós temos realidades bem diferentes, né? O professor Francisco dá aula no ensino médio, né? Isso. Escola pública, e o Leonard e o Gidelson, né? Isso. Tem uma experiência mais em ensino superior, né? Deve ser bem diferente, né? Essas duas realidades aí. Assim, na parte de ensino superior, Gidelson e Leonard, o que está sendo mais complicado para trabalhar com ensino de física? Quer começar, Leonardo? Pode ficar à vontade. Bom, eu trabalho... A minha experiência maior é no ensino superior privado. Privado, é isso que eu ia dizer. E aí eu posso dizer que o histórico é diferente, né? A gente vê a evolução. Na UNEAL eu estou desde 2016, então tem o quê? 8 anos, né? 8 anos, mais ou menos. E são diferentes, né? Enquanto que lá no SESMAC, por exemplo, onde eu trabalho, sempre dando aula nos cursos de engenharia. E aí a engenharia hoje está em baixa. Né? Eu cheguei a ter turmas de 72 alunos. Caramba, velho. Colegião, digamos assim, superior. Mas assim, tinha concorrência lá. Nível muito bom. Tanto é que muitos desses alunos estavam aqui e fizeram mestrado, doutores na área de engenharia. E aí... Engenharia civil, né? Isso. Aí foi quando houve a tal da Lava Jato. E foi? Aquilo me quebrou a Lava Jato. O que a Lava Jato tem a ver com isso? Eu ganhava dinheiro porque eu tinha turmas de engenharia manhã, tarde, noite, o povo todo querendo fazer engenharia.
os construtores bombando, né? Aí, de repente, as principais construtoras quebraram, Tá. e aí os cursos de engenharia caíram. Então, hoje, por exemplo, eu chegava a ter 6, 7 turmas, hoje eu só tenho 3 lá no SESMAR. É mesmo. Então, assim, muito complicado, pouca gente procurando, então, assim, tem essa dificuldade. Agora, questão de estrutura lá, tem uma baita estrutura. Sim, é. Então, é diferente, né? Você vê tudo novinho, tudo, né? Acho que tem questão de estrutura. Mas o aluno digamos assim, que vem fazer o público, ele é diferente, né? Ele vem com mais sangue nos olhos, ele tem mais vínculo com a instituição, então tem essa diferença, tem esse diferencial. Cada um tem um diferencial. Então, assim, da particular, ele vem ali, ele já está doido olhando para o emprego. Ele já começa no segundo período e já quer estágio. Parece que ele já quer sair. Ele entrou e já quer sair. E o do público, ele quer ficar. Ele quer fazer um mestrado, ele quer ter uma bolsa, ele quer estar disponível, digamos assim. Então tem esse diferencial. Você sente isso no pessoal da UNEAL também? Sinto isso também. Que eles querem ficar mais. Eles querem ficar mais. Se pudesse. Lá se dá aula para que curso na UNEAL? Eu dou aula Não, de curso de física. Estou também como coordenador do curso. O curso, infelizmente. É presencial ou é É distância? presencial. O curso é novo, a gente formou os primeiros alunos recentemente, tivemos a pandemia que atrapalhou um pouco. E assim, nós temos um problema lá sério, uma carência terrível de professor. Tanto é que, provavelmente, concurso, né? Agora Já está Carência de professor na UNEAL. em todas as áreas. Isso é falta de concurso, não? Ou seja, eu pedi 3 vagas para física. Professor tem, cara, não tem, cadê o concurso? Tem um bocado, a nossa pós-graduação tem quase 70 alunos aqui. Governador, a gente está dependendo do governador. Pois O governador anunciou o concurso, fez uma maior festa, mas no papel, eu não sei, como a gente diz, no documento, tá parado, né? Esperando. E ontem a gente teve um parecer que não foi tão favorável da PGE, onde esse parecer informa que o concurso deve acontecer, mas não vão chamar todos ao mesmo tempo, vai chamando aos poucos. Né? E aí eu estou aguardando. Enquanto isso, eu fico dependendo de colegas de outros campos, como o Daniel, que deu uma força, e agora o Leônade, se não fosse ele, a gente estava numa situação muito complicada. Né? Pai, quer dizer que Leônade é amigo da escola, hein? Foi lá da... Ele está como voluntário lá, né? Voluntário, E os alunos gostam muito dele. Então... Mas o pessoal, se você dá uma puxada assim... Porque assim, tem uma fama que a Universidade Federal... Tem até uns memes na internet, né? O melhor professor da Universidade Federal passou aquela assim, já fizeram a lista? Não, professor, você não passou ainda, mas é para fazer. Mesmo não passar, você começa a fazer. Aí tem essas conversas, né? Que o professor de federal é aquele cara que desce a lenha no aluno, e sem didática nenhuma e tal, né? Se você der uma puxada de conteúdo na turma das particulares, o pessoal acompanha, porque tem esse mito, né? Na particular, você tem a aula, eu dou aula gravada, eu faço uso simulador, você usa um monte de recursos que a gente não tinha, mas mesmo assim ainda há uma dispersão muito grande. Mas aqui também existe, viu, professor? Não estou falando isso, mas é a mesma coisa aqui na PUC. Eu imagino que, não sei na UNEAL e na UFCISAL também, mas aqui na UFAL também está com essa dificuldade, né? O aluno de hoje, a gente estava conversando aqui agora antes, né? O aluno de hoje, ele perde a atenção muito rápido, você tem que concorrer com internet, com redes sociais, que é muito mais atraente, diga-se de passagem, do que uma aula tradicional. Pois é, sim, professor Francisco, agora vamos confrontar as ideias aqui, né? O professor Gideus falou das dificuldades lá do ensino superior privado e público, se bem que a gente mesmo que já sabe mais, né? Mas conte aí, como é que está a situação na escola pública? Então, a escola pública também tem umas dificuldades. Um ponto interessante que o professor colocou é que no ensino superior o aluno ele já vai definido o que é que ele quer, né? E ele não vai assim de forma forçada, digamos assim. Ele vai porque ele tem um objetivo, não, vou me formar, enfim. Eu acho que é até mais tranquilo você controlar uma turma de um ensino superior do que uma turma de nível médio, né? E principalmente por causa da idade também, né? Isso, e também porque eu acho que essa parte do objetivo, né, do foco, ainda não está bem definida, né, com eles. E a maioria vai
eu acho que não porque realmente tem um objetivo definido, mas por uma bolsa, por um pé de meia, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que acaba que a gente tem mais dificuldade com o público do médio, claro, pela idade, mas também pela falta de objetivo, de que realmente quer seguir, que realmente quer estudar, enfim. A gente tem uma dificuldade nesse sentido. O Cássio, que era um professor que ia vir junto também, né? Eu converso muito com o Cássio e ele gosta muito de trabalhar lá na escola que trabalha, porque ele tem uma certa liberdade de trabalho. Eu não sei se você também tem esse sentimento, sabe, Francisco? Sim. Eu já trabalhei em escola privada, em escola de ensino médio, né? E realmente a gente tem que trabalhar em cima daquele módulo, daquele modelo ali, né? Você não pode nem sair muito dali, fazer uma coisa diferente, porque pensam muito em Enem. Na minha época era vestibular, né? Eu dei aula entre 99 e 2001, 2003. Era muito Enem, é vestibular, fazer vestibular, não pode trabalhar com isso. E a impressão que eu tenho é um achismo meu, certo? Eu posso estar errado. Que na escola pública você não tem tanto isso, você tem um pouco mais de liberdade para trabalhar. Sim, não, com certeza tem. Tem uma liberdade, até porque com esse novo currículo não tem uma ementa definida, tem que aplicar tal conteúdo em tal período, não existe isso, basicamente, né? Mas eu concordo que há uma flexibilidade, você também não está muito ali amarrado a um único conteúdo, você pode diversificar, enfim, é bem tranquilo nesse sentido. Ah, legal. Me diga uma coisa, como é que tu foi parar na gestão, cara? Então, a gestão... Porque ninguém entra, porra, vou fazer um concurso, eu quero ser gestor escolar. Então, foi uma experiência nova para mim, Mas tu foi convidado, você quis entrar? Não, foi uma eleição, eu quis entrar. E olha só, tá vendo aí você? É uma eleição que a gente formou uma chapa, eu e mais 2 professores, e aí a comunidade vota, os 4 segmentos. E a gente ganhou, foi escolhido pela comunidade escolar. Já começou a exercer lá a função? Sim. Esse Como ano. é que é a função mesmo? Gestor adjunto. E o que é que faz gestor adjunto? Então, o gestor adjunto, ele está ali para dar suporte ao gestor geral. Sim. Existe um número de alunos por escola, por exemplo, a escola tem 300 alunos, é só um gestor. Tem 500, aí tem que ter 2 gestores, né, onde um deles é o adjunto. A nossa escola está na faixa aí de 700 alunos. Aí é um gestor geral e 2 gestores adjuntos. Daí esse suporte, a gente organiza a questão do calendário escolar interno, a gente organiza o horário dos professores, a gente também entra no segmento da parte administrativa e financeira, né, que é ver a questão das contas da escola, entra na parte pessoal relacional também, mediar conflitos. Serviço, enfim, a gente atua também nas 4 áreas lá. É bom lembrar isso aí, Francisco, porque para quem está ouvindo, que é estudante, né, que pensa em seguir carreira no ensino, que é uma atividade que pode acontecer, né? Ela pode ser um gestor, né? Sim. Não só estar em sala de aula, não é verdade? Eu fui diretor adjunto da escola. É uma experiência bacana. Além de você ter que ter essa relação direta com os alunos, você também tem a relação com os professores, com os demais servidores. Uma vez eu fiz entrevista na pandemia ainda com o professor Wilson. Não lembro, o sobrenome dele não lembro não. Você trabalhou comigo até lá nos seus marcos. Wilson, é uma grande figura, né? E o tema da entrevista era justamente essa, o professor como gestor. Porque ele atua um bocado de cargo também, né? Ele tá lá no meu canal, foi bem bacana a conversa com o Wilson. Mais uma questão aqui que eu queria especialmente falar com o professor Gidelson, mas vocês podem também interromper. Uma curiosidade que eu tenho, professor, é assim, que eu queria muito perguntar aos professores que têm mais tempo, né, de experiência. Como é que tá essa diferença do estudante no início lá, quando você começou, para o estudante de hoje? A gente sabe que a sociedade é outra, né? Mas isso, como é que é o reflexo disso dentro da sala de aula, em termos de estudante? Hoje temos alguns problemas, né? Disperso, celular, alguns professores até mais antigos do que eu, lá no local onde eu trabalho, no SESMAC, o professor chegou a pedir demissão. Ele tirou uma foto dos alunos que estavam todos no celular. Foi mesmo? Estava dando aula para a parede. Então, assim, celular
Outro problema. Eu não peguei essa época, não, cara. Da época que eu dava aula, essa época de 2001, 2002. Existia celular? Aliás, existia celular, velho? Eu nem me lembro. Você dá aula, a gente às vezes diz assim, a gente dá aula para 2, 3 alunos. Mas isso é no público e no privado, viu? É uma característica da geração mesmo. É uma característica da geração. E eu vejo isso, muito mais disperso. E eu já cheguei um momento, eu até brinco lá, que eu estou dando aula para os filhos. Né? Os filhos dos meus alunos. Sabe essas marcas? Já tenho uns 4 filhos de alunos. Sim, eu fui entender agora, cara. Eu pensei que então, não estava assim, entendendo, não. É que você já está em outras gerações já. Isso. E engraçado, eu até brinco, eu disse, rapaz, até agora eu não conheci nenhum filho melhor que o pai. Aí tem um lá que disse, rapaz, o seu pai era o meu monitor de eletromagnetismo. E você nessa dificuldade toda. Então, assim, mas isso é preocupante, viu, Gilson? Não, e é assim, eu brinco, mas é sério. E assim, eu fico preocupado, eu sei que a tecnologia, ela serve como apoio, mas, por exemplo, você tem que ter o maior cuidado na hora de fazer uma prova, por causa do ChatGPT. O aluno já não quer estudar, diz, não, vou arrumar um jeito, eu levo 2 celulares e... Né? Então, tem que ter agora mais cuidado para elaborar a prova, para que o aluno não use ChatGPT. Então, assim, a gente está vivendo um desafio muito grande de como trabalhar com essa tecnologia. Nosso aluno já não é mais como era o antigo. Quando a gente estava falando com o Chico, você chama de Fidelis, mas na época, né, como eu sou antigo, a gente chama ele de Chico. Então, como a gente estava falando com o Francisco aqui, e aí o Francisco diz, não, é mais diferente mesmo, eu sou aqui, lá, em qualquer lugar. O nosso aluno é diferente. Então, assim, é muito complicado. E eu era o chamado professor dinossauro, aquele que usava o piloto e não usava nenhum um slide. A pandemia me fez usar slide, PowerPoint, mesa digitalizadora, vídeo, simulador, tudo. Mas eu ainda não consegui resgatar, não. Eu não consegui ainda atrair esse aluno. Você entendeu? Mesmo no público. Então, assim, muita dispersão. Eu acho preocupante, né? Preocupante mesmo. Eu não sei se... Antes a gente tinha uma preocupação mais no mercado de trabalho, era concurso. Não sei se a qualidade do emprego que caiu, aí de repente o cara não está... você perdeu, vou ser empreendedor. Não sei. Eu ainda não tenho essa resposta. Mas o aluno é muito diferente. Né? É um desafio. É um desafio que a gente tem. Vocês têm experiência nesse sentido também? Lá na turma de vocês? Eu posso? Diga, Leandro. Passa esse biscoito pra cá rapidinho. Eu não almocei, não, meu povo. Não leve a mal, não. Eu tô almoçando os biscoitos aqui do podcast. Tem um cafezinho. Quer botar um cafezinho, não? Não, tô de boa agora. Não tomo. Rapaz, assim, acho que a condução do professor Elton foi interessante porque pegou um professor que tem muita experiência no ensino superior, uma que tem no ensino básico e eu nos dois, né? Porque eu trabalho nos dois. Assim, eu posso compartilhar um pensamento de todo mundo, né? Inclusive do professor Elton também. Primeiro, pegando a fala do professor Gidelson, assim, eu trabalho na Uninasal e, assim, pelo menos com os meus alunos lá, cara, eu sou muito feliz com eles, sabe? Eu tenho 3 turmas lá hoje e, assim, os caras são, hoje, assim, lá sempre foi assim, os caras são muito agregados comigo, sabe? Os caras compram a mesma briga comigo. Tem aquela turminha que, sabe, né? Como é que não vale a pena e tal, mas, assim, é o que eu digo aos meus alunos lá, digo, galera, esse pessoal aqui a gente não vai... Deixa pra lá, vamos fazer o nosso aqui. E assim, cara, uma coisa que eu acho muito massa, bicho, que é o que me conquista mesmo trabalhar com esse público do ensino superior privado, é aquele cara que vai pra faculdade, bicho, todo sujo de tinta, cara. O cara sai da obra, não tem tempo de tomar um banho, sabe? Tem tempo de tomar um banho. Chega sujo mesmo, sujo de tinta. Morrendo de dor de cabeça, mas vai lá e senta na frente, sabe? Senta na frente. E esse cara, bicho, é incrível. Ele é aquele que na hora da prova ele tira 0, mas não pesca. Em fila, né? Aquela outra galera, o pessoal mais elitizado, não. Fica lá pra trás, bota o celular no meio das pernas, a turma cheia de gente, não tem como o professor avaliar. Mas o cara vai lá e diz, professor, não tive tempo de estudar não, bicho. Desculpa aí, tá aqui a prova, a gente recupera depois. Outro chega e diz, vou desistir que eu não tô aguentando, porque a mulher tá brigando. A menina também diz, professor, vim do escritório direto pra cá, não tive como tomar banho, tô agoniada. Eu digo, calma. Isso a gente vai trazendo, sabe, esse público pra gente. E com essa turma aí do ensino superior,
privado, eu sou muito feliz com essa galera. Me sinto muito realizado com eles. Entra o ponto um pouco negativo, que é que eu não consigo trabalhar a física, que eu dou aula na engenharia também, e cálculo profundo, eu não consigo. É um público que é à noite, tá? Então essa galera realmente não tem tempo para estudar. O cara diz, bicho, eu estudo no banheiro, pô. Quando eu vou fazer minhas necessidades. É a mesma coisa, cara. Você estudou à noite também, não isso, foi? Isso. É a mesma coisa. Pronto, Fidelis. A turma da noite não tem tempo, é a mesma conversa que você tá falando. Eu estudo no banheiro, professor. Estudo no banheiro. E, sim, um pessoal também mais velho que a gente tá lá, né? Uhum. Tem o seu Fernando lá, o seu Fernando tem 50 anos, tá lá, senta na frente, cara, cacete da porra. Geralmente são os melhores. Cara, lá na frente. Beleza, mas eu não consigo trabalhar como eu queria, a disciplina, porque o pessoal não tem como acompanhar. O tempo também é muito pouco, né? Hoje, 30% na faculdade que eu dou aula, 30% da sua disciplina, ela é à distância. E o pessoal diz mesmo, a gente não estuda não, A gente não estuda não, vai lá no chat GPT e marca as alternativas e tudo certo. Aí a gente acaba tendo que fazer basicamente toda a disciplina que era função da gente e função lá da parte à distância, da EAD. Aí tem que fazer tudo. Isso aí acaba atrapalhando, né? Já no ensino superior público, devido a ter mais tempo, o pessoal, como professor de Deus, o pessoal quer ficar dentro da universidade, né? Fica o dia todinho lá. Aí o cara tem como... O curso é diurno, né? É diurno. É engenharia, né? Eu dou aula lá à tarde. Lá é física mesmo. Física. Mas o Delcio é meu coordenador. O Delcio é meu coordenador lá. Aí lá a gente tem como, pelo menos, sabe? Aí tem, a turma que eu tô tem 6 alunos. 3 acompanham e 3 ficam ali na luta, sabe? Botando a mão na cabeça. Meu Deus, Leonardo, o que é isso que você tá fazendo, cara? O que é isso? Que é mecânica clássica, né? Meu Deus, o que é isso? Os outros não. Estão lá, dá para fazer. O outro fica... Então, é essa disparidade que a gente tem, né? É uma disparidade muito, muito grande entre o público do privado e o público do público mesmo, né? Os dois são bons de trabalhar. Os dois são muito bons de trabalhar. Tem suas dificuldades, mas... Isso. São realidades bom que fique claro, né? Isso, inclusive, né? Às vezes a pessoa tem um estigma, um estereótipo do ensino público de que é impossível você fazer um bom trabalho. É até bom ouvir esse relato de vocês... para ver que é possível, né? Que existe sim essa possibilidade, que as pessoas que estão aí estudando para ser professores e têm essa pretensão, que não se assustem tanto, que tudo é possível, mas tem suas dificuldades, não é verdade, professor? Os dois são bons para trabalhar, os dois são bons. Mas tem suas dificuldades. Tem suas dificuldades, tem suas dificuldades e suas limitações, e não são fáceis. Nós como professores, a gente tem que ter uma resiliência muito grande para se adaptar onde chega. Porque hoje em dia, né, eu vejo o pessoal do passado falar que os alunos tinham que se adaptar ao professor. Hoje é diferente. Agora a gente que tem que se adaptar com aquele público. É um desafio. O professor Francisco está aqui e sabe, né, que assim, quando a gente entra na sala de aula, cada sala de aula é uma realidade no ensino, realidade completamente diferente, bicho. Completamente diferente. E aí o professor tem que se adaptar. Tem uma metodologia que funciona com uma, outra metodologia que não funciona com outra. E tem turma que a metodologia que você usar não vai funcionar. Não vai funcionar. E tem esse ponto comum, né? Que vocês relataram da parte privada e da pública, é que sempre também tem aqueles que realmente salvam a turma, digamos assim. Que é os que vão realmente para aprender, que eles estão ali com o interesse de sair mais rico do que o que chegou, né? No sentido de conhecimento. E isso vale muito a pena, é gratificante para o professor quando você está ministrando, quando você está colocando um conteúdo ali, que você sabe que o aluno ele está retendo, ele está acompanhando, e isso é muito bom. Ô Francisco, ensino médio, existe aquela máxima que o pessoal todo mundo odeia física e matemática. Isso. Ainda tá assim, não? Sim, tem. Assim, tem que a gente desmistificar isso inicialmente. O pessoal tem muito essa ideologia de que física e matemática é difícil, que é um bicho de 7 cabeças, né? E aí a gente tem que trabalhar nesse assunto de, não, gente, tem as aulas experimentais, né? Que ajuda muito. Tem a parte que você tem que... Eu penso, velho, que existem muitos recursos. Eu acho assim que a disciplina mais fácil de ensinar é física, porque física está em todo lugar. Então tem muito recurso que você pode pegar e implementar numa aula. Isso. Se o cara realmente ficar só no quadro giz e falando, metendo conta. Quando eu era estudante, viu, professor Gidelson, né? Repetir para não esquecer. Quando eu era estudante de ensino médio, eu estudei em escola privada.
o livro de física que foi adotado pela escola chamava-se De Olho no Vestibular. Não sei se alguém aqui sabe desse livro. Não era um livro, era um módulo. Era um módulo. Que tinha umas trocentas questões de vestibular. E antes de cada série de questões tinha ali conteúdo. Momento linear. Aí tinha assim, definição. Momento linear é o produto da massa pela velocidade. Depois vinha assim, não sei o que isso aqui. Só botava as fórmulas, velho. É o Movimento tecnicismo. circular uniforme. É movimento circular, você vai botar a velocidade, enviar o quadrado sobre ele. Eu falei, caramba, velho. Ensinar isso realmente não é uma coisa muito interessante. Verdade. Né? Eu não sei como é que eu fui parar na física. Estudando com esses módulos. É uma disciplina diferenciada mesmo nesse sentido, né? Porque a gente pode, mesmo que não tenha um laboratório, mas você pode, sei lá, pegar um material aí reciclável e você consegue dar uma aula de física legal. E tem simuladores, agora o FET mesmo. Pois é. O FET é Tem, muito cara, bom. tem muito recurso digital. O FET é gratuito. Você tem de física moderna. Vamos ver o efeito fotoelétrico aqui no FET? Agora, Vamos ver o modelo. A questão modelo toda, Rutherford. de Deus, é que o professor não pode parar. Né? Porque isso muda muito rápido. Não, essas tecnologias elas aparecem muito rapidamente e também desaparecem rapidamente. É. Se você ficar só preso na sua sala de aula, na sua maneira de dar aula Não, de não, sempre, não tem você como. acaba ficando para trás, né? Verdade. É uma combinação de várias coisas que você tem que fazer, porque você tem que cortar a dispersão. Mas o Leandro falou uma coisa interessante, né? Esses alunos que chegam com a calça suja, de bota, né, que vem do trabalho, são muito bons de trabalhar. Eu tenho até uma turma lá no SESMAC, que é do primeiro período. Eu digo, vocês são a minha turma, por quê? É o perfil, a idade. Todo mundo trabalha. Aí os mais jovens, do noturno. Mas é assim, é um perfil de aluno que tem aluno da minha idade, até um mais velho do que eu. Certo? Então é um perfil de 40 anos, todos trabalham. Tem um que já é advogado, outro não sei o quê, e tá lá. Aí é um perfil diferente, chega com a maior dificuldade, mas chega com vontade. E aí você consegue, ele tem esse problema que o Leandro falou, se você for se aprofundar nos cálculos, você não vai conseguir muita coisa não. Mas se você trabalhar de forma mais experimental, né, mais teórica, explicação, cotidiano, e não entrar em questões muito complexas, questões mais simples e tal, ele consegue andar. Então tem essa vantagem, principalmente quando você pega uma turma, uma faixa etária, no noturno que eu falo, uma faixa etária mais acima. Isso eu percebo. Aí tem essa dificuldade. Já o mais jovem tende a ter uma facilidade melhor de entender os cálculos, digamos assim, né? Mas para você segurar ele prestando atenção é mais complicado. Então, é essa equação que a gente tem que ter, né? Porque numa sala, como até o Chico estava falando agora há pouco, você vai ter aluno diverso. Né? Por isso que às vezes o aluno de licenciatura em física está pagando diversidade. Poxa, para que eu quero pagar diversidade? Porque o nosso aluno não é mais igual, não é homogêneo. Então você tem essa dificuldade, entendeu, Elton? Então é um desafio. Mas assim, somos essenciais. E tanto é que vai ter o pé de meia das licenciaturas. Né? Para quem estiver ouvindo e queira ter interesse em física, mas está vendo, poxa, é muita dificuldade e tal, mas assim, a gente sempre vai ficar dependendo de ações governamentais. Pelo menos existe uma tendência, o ensino médio já vai voltar a ter as 2.000 e quantas horas? Caiu para 1.800, parece que vai para 2.400 horas, se eu não me engano, no ensino médio. Provavelmente volta a ser 2.400. Duas aulas de física, Isso. duas de... Então assim, já vai haver uma reestruturação, vai precisar de mais profissionais. A contra-reforma. Esse É a caminho já tá acontecendo? Ou isso é só ideia? Já foi aprovado, já tem que começar a partir de 2025, entendeu? E aí tem um pé de meia. Os alunos, aí, pelo menos foi o que... não sei com o corte de gás como é que vai ficar, mas o Camilo Santana, ele falou que o aluno de licenciatura, logicamente vai ter que ter contrapartida, recebeu uma bolsa de R$500. É mesmo? Para estimular o cara... Estimular a fazer. Agora, isso é um problema, porque pode atrair pessoas que queiram só o dinheiro e não queira o curso. É profissional em ser estudante. Isso, profissional. Aí eu digo, é estudante profissional. Estudante profissional. Isso tem. Eu tenho lá uns 3 assim na Uneal que eu digo, você é um profissional. O Leandro que sabe quem é. Tinha um aluno aqui que era bolsista há muito tempo atrás
que ele só ficava pra bolsa, né? Pô, Ele ficava é isso. postergando a formatura até quando desce. Até quando desce. Então é E a isso. bolsa. Então tem que ter uma E contrapartida. às vezes nem é culpa do menino, sabe? Ele depende daquela bolsa. É a situação. Às vezes Verdade. até a família dele depende daquela É, bolsa. exato. É uma situação muito complicada. Deixa eu pegar um cafezinho aqui, né? Pode pegar. Ô, produção, tem quanto tempo de vídeo aí? 50 minutos. Rapaz, passou. Tá bom, né? O negócio, quando o negócio é bom, né, bicho? Tem 1 hora já de gravação. Parece que eu sentei aqui agora. Pessoal, eu vou. Como já estamos chegando. Deixa eu botar o café aqui para eu olhar para a câmera. Como já estamos nos aproximando. Quer um pouquinho, professor? Vamos lá. Isso aqui faz parte da gravação, viu? Não precisa cortar, não. Vai Não, querer obrigado, Eu não vocês? tomo não, café, obrigado. É mesmo, bicho? Você não Não dá pra avisou, confiar né? nele, não. Por que você não avisou na Não, tranquilo. convocação? Que a gente arrumar outra bebida para você? Tranquilo, Uma quentinha, A gente- talvez. Mas não pode, não. Aqui na Universidade. A gente aqui se alimenta com café, né, professor? Café 24 horas pra ficar em pé. Cara, como é que o tomava, cara só que- termina a física e não gosta de café? Mas eu tomava até um certo tempo, é porque ele começou a me fazer mal. Não tomava demais, né? Era com pó de Guaraná, né? Oxe. A galera tomava pó de Guaraná porque a prova era unificada de cálculo e física. É, Bom, eu vou fazer uma rodada final aqui que eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês quanto professores de física. O que vocês poderiam dizer para um cara que está estudando licenciatura hoje? Que, sei lá, talvez tenha alguma dúvida se quer ficar no curso ou não. O que vocês poderiam dizer para eles, para esses alunos? Começar pelo Gidelson. Começo dizendo que eu não me vejo em outra profissão. Eu não queria fazer física, como você falou. Eu queria fazer engenharia elétrica. Na época eu fiz eletrotécnica na ETFAL e comecei o primeiro ano, tanto é que eu tive dificuldade, perdi matéria, porque eu não queria fazer física. Foi a partir do segundo ano que eu digo, não, eu quero fazer física. Aí passei e hoje eu não me vejo Mas tu em entrou na outra... física pela docência ou só pela... Não, eu nem sabia. É como você falou, eu não sabia o que eu queria engenharia elétrica, mas não tinha engenharia elétrica. E eu não tinha condição de ir para Campina Grande. Quem tinha condição na época ia para Campina Grande, para fazer engenharia elétrica lá, né? E aí eu fiz a eletrotécnica, eu era louco, eu adorava a área de elétrica, e quando eu vim cair na física, digamos assim, aí fiquei, poxa, não é isso, aí fiquei... Aí depois comecei a ter as aulas com a professora Cristina, conheci o professor Kleber, o professor Roberto Jorge, e por aí vai, e comecei a me interessar, né? Eu gostava da área de exata, eu gostava dos cálculos. E hoje eu dou aula até no curso de engenharia elétrica lá no SESMAC, mas eu não me vejo. Então, assim, com toda essa dificuldade que a gente tem, né? Mas, assim, eu não me vejo em uma outra profissão. Eu gosto de dar aula, né? Eu gosto de dar aula, mesmo tendo essas dificuldades com os alunos, de ter que a gente agora tem que se adaptar. É desafiador. Você fica cansado, fica desestimulado, né? Diz, poxa, tá difícil, eu queria logo acabar com isso. Mas, assim, eu não me vejo em outra profissão. Então, assim, quem tem realmente interesse, né? Que gosta, que tem afinidade, né? Que não se vê em outra profissão, faça. Foi o meu caso. Não sei se é o caso de todo mundo que vem fazer física hoje, né? Se vem só por curiosidade ou se vem apenas porque acha que a física... Muita gente, eu já tive alunos que eram da engenharia e vieram fazer física, né? E tem outras situações onde o aluno achava que a física era só o YouTube. A mecânica quântica em 10 segundos. Né? Que o cara em 1 minuto, em 2 minutos, sem cálculo, sem conta, sem nada. Então, assim, a gente tem vários recursos atrativos, mas, assim, a docência, o aluno tem que saber dos desafios, né? E, enquanto sociedade, a gente tem que pressionar também que a gente é a profissão mais importante, gente. Então, não pode descartar. Quem vai substituir? Máquinas, robôs vão dar aula, né? A gente está vendo que o ensino EAD tem as suas limitações, né? Então, assim, eu falo isso. Eu não me vejo em outra profissão. E quem não se vê em outra profissão, dê continuidade ao que está fazendo. Vá até o fim. Beleza, professor. E Leonard? Cara, assim, pra essa galera, eu quero começar primeiro falando um pouco da física. Cara, física é fantástico, bicho. Física, assim, é uma coisa fora do normal. A gente viaja mesmo.
Assim, eu me lembro aqui também na época de mestrado, graduação, mestrado e doutorado, né? Era massa. Eu vivia aqui, morava aqui na física. Eu tive esse privilégio de ficar sábado, domingo. E aí, cara, tinha aquele período de férias, né? Aí o meu orientador, o professor Fidelis, ele dizia assim, bicho, aproveita as férias aí agora pra estudar dobrado, velho. Cara, era bom, bicho. E a gente ficava aqui. A gente parava Natal, Ano Novo e pau, cacete, aqui. 24 horas aqui dentro. E aí, bicho, você passa por esse mundo aqui, sofre bastante, né? Mas é um sofrimento prazeroso pra quem gosta de física. E... Pra quem gosta de estudar, né? Pra quem gosta de estudar, que a gente... Ele falou, o cara gosta é. de física, daquela de YouTube. YouTube, é. Aí, quando o cara começa a dar aula, bicho, assim, muda muita coisa, né? Só contemplando uma fala sua, professor Elton, eu não peguei um tempo bom pra concurso, não, tá? O tempo bom pra concurso foi quando eu tava no meio do doutorado. No meio do doutorado acabou. Aí teve aquela questão da Dilma, né? O golpe de Estado e tal, aí Temer chegou, aí acabou tudo. Aí foi essa época que eu terminei, né, o doutorado e aí caí no mundo. Mas assim, teve poucos concursos e eu consegui passar em todos que eu fiz. Na faculdade que eu dou aula privada foi concurso, na UFAL foi concurso, lá na CISAL também foi concurso. Então assim, nunca fiquei parado também, nunca fiquei parado. Terminou o doutorado hoje, no outro dia, mas assim, o concurso que eu quero ainda não chegou, bicho, que é para ser professor de uma instituição federal ou estadual mesmo, mas de ensino superior, para eu poder me dedicar realmente a um público, trabalhar de fato com aquele público, né? Dou aula na licenciatura e assim, os meus alunos da licenciatura, eles querem dar aula também, sabe? O pessoal quer dar aula, gosta de dar aula. E quando o cara tem essa pegada assim, o cara se apaixona pela física e gosta de estudar, cara, não tem outro caminho não, bicho, você vai ser professor. Claro, existe outro caminho, eu tô falando de forma... no sentido figurado, né? Porque assim, ensinar física do mesmo jeito que estudar física é muito bom. Para o pessoal do YouTube, eu aconselho, por exemplo, tem uns livros muito bons, por exemplo, um físico que vocês devem conhecer, certamente, chamado Carlos Rovelli. Cara, ler os livros de Carlos Rovelli é uma coisa assim, fora do normal. Não sei se vocês já conhecem. Cara, é loucura aquilo ali, bicho. Quando o cara vai dar aula de física, o cara que lê um livro desse, que tem vários livros, você lê o livro dele, por exemplo, Abismo Vertiginoso, falando sobre mecânica quântica. Quando você vai dar aula para pivetada ou para o pessoal mais adulto, o pessoal começa a viajar com você. Então, o ato de dar aula está completamente atrelado não só ao ensino, mas com a preparação do professor. O professor tem que gostar daquilo que está fazendo. Não necessariamente gostar de dar aula. Mas se ele gostar de física, gostar de estudar, a aula é só uma consequência. Tem muito professor que o pessoal reclama que o professor não consegue ensinar bem. Principalmente aqui no ensino superior. Mas o cara gosta de dar aula. O cara gosta de dar aula. Ele não tem aquela comunicação com o aluno, né? Quando se trata do ensino médio, você vai pegar aquele público do YouTube, a galera que assiste os vídeos de física do YouTube, estou dizendo um público bom, e quando chega na escola, o cara vai ensinar a velocidade média, ΔS sobre ΔT. Aí o aluno realmente começa a dispersar. Agora, em termos também da tecnologia, como vocês citaram, a gente tem outro problema. É muito difícil dar aula usando tecnologia, porque a gente só tem uma aula de física atualmente. Quando você tira o projetor, leva para a sala de aula, que monta o projetor... Na escola também, não tem estrutura. Não tem estrutura. Aí comeu 20 minutos. 20 minutos, cara. Aí, só é uma aula. Só é uma aula. Aí, você não dá aula. Você acaba não dando aula. Parece que as coisas são feitas para a gente não trabalhar, né? Mas assim, depois que a gente entra e começa, vai embora. E outro detalhe importante para essa galera é o seguinte: o salário do professor de ensino básico, pelo menos aqui em Alagoas, não está tão ruim, não. A gente não pode reclamar. Porque o professor que tem 20 horas de sala de aula, se ele tiver aquela bolsa de professor mentor, ele está tirando mais de 5 mil reais por mês. Verdade. Trabalhando pouco, dá para tirar isso em 2 dias. Por exemplo, segunda e terça. O cara trabalha segunda e terça no estado, tira 5 mil reais, 5 mil e pouco. E se tiver um mestrado, um doutorado, aí aumenta mais 40%, 50% hoje. Então não é um salário ruim. É quase equivalente ao ensino superior quando o cara está entrando na universidade. Quase equivalente. Agora é completado com bolsa, né? O salário do cara? Isso. Completado com bolsa. Então não é um salário ruim, dá para sobreviver de boa. Ou seja, se o cara faz 2 concursos de 30 horas que trabalha 20, dá para o cara tirar uns 7 mil reais por mês. Pega uma escolinha ali. Líquido, né? É líquido. Pega uma escolinha ali, fica por ali. Ali faz a vida dele, tranquilo.
Tem um amigo meu, o Anthony, que ele mora em Atalaia. O Anthony foi, inclusive... Sim, eu conheço o Anthony. Pronto, o Anthony tem doutorado, mas fez 2 concursos para dar aula em escola, 2 concursos estadual. Bicho, ele disse que não quer mais nada, não. Tira ali seus 7 mil conto, a escola é atravessar a rua, tá na escola, ele tira até onda, ele diz que bota o menino para fazer prova e para casa joga videogame. Depois vai lá olhar se terminou. Aí tá tranquilo. Então, é um caminho que ainda vale a pena, e principalmente, professor Gidelson, com essa bolsa aqui, a Divir, né, que vai ter resistência da galera por causa da questão do corte de gasto e tal. Mas, pô, se você vai ganhar 500 conto por mês, esse não é o dinheiro da vida, não, pô. Você saia dos 500 para os 5. Tem uma aluna da gente, que é a Yasmin. A Yasmin dá aula em escola particular, tá tirando uns 6 conto por mês, 5 a 6 conto por mês. E tem tempo de estudar. E terminou agora. E terminou agora. Meses que ela Isso. formou. Não fez concurso ainda. Então tá só ali no privado, tá tirando seus 5, 6 mil conto por mês. Tem tempo de estudar, tem tempo de passear, tem tempo de brincar. Então é um caminho bom, porque o cara vai se formar em engenharia. Vai ter um concurso para medicina aqui em Rio Largo, 20 horas. O salário é 5.300 e pouco. Não, e engenharia, por exemplo. O salário de engenheiro é 2.000 e poucos reais. Isso. Engenheiro civil. Tá pagando isso. E quando você arruma emprego. E a licenciatura, é como eu tô dizendo, se você for bom, não vai ficar parado. Agora é desafiador? Desafiador. Gidelson Leona de Francisco, eu acho que essa imagem que se plantou do professor morto de fome é uma imagem muito difícil de tirar da sociedade. Muito difícil, que não é assim. Que não é assim. As profissões que tem aí, a gente tem o salário caiu, minha gente. Caiu. O gerente de um supermercado ganha 2.000 e poucos reais. O bancário ganha quanto um bancário hoje? Entendeu? Então o Leandro está falando agora. Até Banco do Brasil. Quanto é que é o salário de um concursado do Banco do Brasil? É 5 mil, em torno disso. Para o cara morar lá dentro, né? Para o cara morar dentro do banco. E nem todo mundo aguenta, não. Isso. Entendeu? Então, assim, dá para você se virar no público, no privado? Dá sim. Entendeu? Logicamente, a gente teve perdas. Né? No meu caso, eu senti essas perdas principalmente durante o período remoto, durante essa questão quando eu estava falando das engenharias. Mas dá sim para você ter uma vida boa. Uma dúvida particular agora. Com a redução da procura, isso também impactou no pagamento do salário do professor? O que acontece, por exemplo, no SESMAC eu sou horista. Então, aí diminuiu tudo. Então eu ganho menos. Lá, por exemplo, eu ganho R$50 a hora. É pouco, né? Multiplica por 5,25 e tal. Mas assim, é hora-aula. Tem os professores que são chamados de TP e TI, que ficam mais tempo lá. Mas como eu sou funcionário público, sempre fui, digamos assim, né? Logo depois que terminei, já fui sendo funcionário público. Então, assim, eu nunca quis ser TP nem TI. Mas cheguei a ter algumas, logo no início, algumas sondagens que tinha. Eu disse, não tem como, não tenho nem tempo. Né? Hoje eles sabem, nem tem como. Mas, assim, é como eu falei, nunca fiquei desempregado um dia. E nunca ganhei salário mínimo. Nem 2 salários mínimos, sempre bem mais. Lógico, eu tive um período de vaca mais gorda do que hoje, eu não vou mentir. Mas né? hoje está ruim para todo mundo. Mas hoje, entendeu? Então, assim, a pandemia deu uma quebrada. Então, eu chegava a ganhar o que eu ganho na Uneal, eu ganhava também no SESMAC. Chegava a ganhar uns 16 mil bruto. Cheguei a ganhar isso, equivalente a hoje, né? E eu não estou ganhando mais isso. Então, assim, tem essa diferença. Quem está no público e no privado, às vezes você tem essas oscilações, né? Mas é como eu falei, dá, né? Se você for bom, o Estado está pagando melhor do que muitas profissões que o cara que era considerado como profissão de elite, como a gente está falando aqui, a engenharia tradicional e outros cursos, e quando o cara arruma emprego. Então, assim, agora não vá pensar que é fácil, não. Tem que ter conteúdo, tem que saber, tem que gostar de dar aula, é desafiador. Tem que gostar da área, seja de física, matemática, no nosso caso é de física. Eu acredito que vocação é importante para qualquer coisa. Né? Para tudo você tem que ter o mínimo de vocação. Também não é porque o cara que nunca teve vocação, vou inventar de ser professor agora. Isso. Também não é assim, né? Não é assim. Ela tem que ter um mínimo de vocação, tem que gostar de estar ali na frente, conversando com pessoas e
fazendo parte da formação. Vamos deixar o Francisco falar aqui. Senão a gente não para, né? Senão a gente não para. Deixa o Francisco. De maneira geral, eu diria para não desistir também, certo? Retomando a pergunta, né? O que é que eu diria para um estudante de licenciatura? Eu diria para que não desista, né? Que não desistissem. E tem alguns programas que esse licenciando ele pode ser inserido para ver de fato se realmente quer seguir, como o PIBID, né? Ele pode ser bolsista do PIBID e ter esse contato com a sala de aula. Eu digo isso porque eu fui bolsista do PIBID e foi esse contato com... Como aluno, né? Isso, como aluno. Eu tive esse contato com as turmas ali no... Ô Francisco, deixa eu só esclarecer. PIBID, para quem não sabe, quem está assistindo aí, não sei se eu ia chamar de Gilberto. Se esse Gidelson sabe, né? Acho que sabe, né? Que dá aula na licenciatura, né? É o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, né? Só para o pessoal que está assistindo saber o que é. Então, um programa que paga bolsas para os estudantes da licenciatura intervirem no cotidiano escolar. Não é para dar aula, é para intervir no cotidiano escolar, junto com os professores das escolas. Isso, justamente. O PIBID tem esse objetivo de fortalecer, né? Tanto o ensino da educação básica, como também fortalecer a permanência dos alunos, né? No curso de licenciatura. E foi esse contato com as turmas que me fez realmente entender e, poxa, é isso mesmo que eu quero, dar aula. Então, é muito importante que, caso tenham essa oportunidade, consigam ser bolsistas para, de fato, firmar, né, esse compromisso que é da aula. E, claro, as dificuldades vai existir, como o professor Elton colocou, né? Não é agora eu vou ser professor por conta do salário, que não está tão ruim, né? Como já posto. Tem que ter certa vocação e também tem que estar preparado para enfrentar as dificuldades que irão ter, né? É como qualquer profissão, né? Diga-se de passagem, né? As pessoas, quando eu entrei, professor, quando eu fiz o vestibular, na minha época era vestibular, né? Na porta do vestibular já um amigo meu me botou: você é maluco, rapaz, você vai fazer física? Negócio de física, quase ninguém se forma. Isso é engraçado que esse cidadão ficou me perseguindo na universidade durante 3 semestres. E aí, bicho, tu ainda tá em curso de física ainda? Falei, tô, porra. Eu costumo falar o quê? Eu costumo falar o seguinte, velho, pra mim, física não é difícil. Difícil é direito, difícil é o curso de história, essas coisas que pra mim é difícil. É uma questão de vocação, né? É verdade. O cara pega e estuda anatomia, meu irmão. O livro é dessa grossura. 300.000 nomes difíceis que o cara tem que decorar. Aquilo é muito mais difícil do que resolver problema de cálculo. Então tudo é muito relativo nessa questão de dificuldade, né? Verdade. Agora aquela que você falou, a pessoa tem que... Quando a pessoa gosta, o desafio passa a não ser uma barreira. Passa a ser um incentivo. Verdade. Que são desafios que a profissão ela exige. Não é verdade? Sim. Vocês querem falar mais alguma coisa? Produção? Tudo ok. Tudo certo aí? Bom, pessoal, então já estouramos nosso limite de tempo, tá certo? A conversa estava boa, né? Mas não dá para ficar aqui a tarde toda conversando. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês terem vindo aqui na UFAL. A gente sabe que a UFAL não é um lugar muito perto, né? Daqui de Maceió. Tem uma turma aqui que diz que nem é em Maceió. Antes de fazer o viaduto ali, que era PRF, né? Tinha uma placa que diz assim, Maceió. E tinha uma setinha assim pra lá. Que nem era Maceió, né? Então, agradeço vocês terem se disponibilizado a vir, né? Aberto aí um espaço na agenda de vocês para conversar um pouco, para participar desse nosso projeto de podcasts, que é um projeto que a gente está começando, né? A gente está ainda estamos aprendendo a fazer e algumas limitações técnicas que vocês repararam, mas a gente faz o melhor que a gente pode, tá certo, gente? Então, valeu e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!